Recentemente, a Netflix lançou um filme chamado Bird Box, Caixa de Pássaros, né? E aí, passeando pela internet, eu vi várias interpretações de vários profissionais, psicólogos em sua maioria, interpretações maravilhosas, e decidi ter a audácia de deixar a minha interpretação aqui e recomendar para vocês, né? Que se alguém aqui ainda não assistiu, por favor, assistam, é muito bom, mas assistam com um olhar crítico. Não é como se fosse assistir desenho, tá bom? E nem filme de aventura. Não, você tem que assistir diferente, você tem que assistir tentando entender. Bem, mas vamos lá. Sobre o que se trata o filme de uma forma geral? Está tendo uma epidemia no mundo, né? Em que as pessoas veem uma certa entidade, um monstro, que não mostra o seu rosto durante o filme inteiro. E ao ver esse monstro, ele tomaria a forma do seu maior medo e você não conseguiria sobreviver, você não consegue viver com o fato, com as coisas que ele mostra, e você opta então por se suicidar, tá? E diante disso, um certo grupo entra numa casa, quando está tendo toda aquela muvuca, né, as pessoas se matando direto, se suicidando, um certo grupo entra numa casa para ficar trancado lá, não olhar para fora da janela, para que não se corra o risco de ver esse monstro, que não tem face. Claro que não tem face, né? Ele adquire a forma do maior medo que a pessoa tem. E cada um tem o seu medo diferente um do outro. Então, para sobreviver, eles não podem olhar para fora, tá? Bem, eu vou pular algumas coisas, né? Isso vocês vão ver assistindo, tá? Enfim, os pássaros, eles conseguem sentir a presença desse monstro quando ele está por perto. Porque ninguém consegue ver. Quem vê, morre. Os pássaros apenas sentem quando ele está perto. E as pessoas, para poderem sobreviver, elas não podem nem olhar para fora das janelas das suas casas, e posteriormente vocês vão ver que elas precisam, quando saem de casa, andar vendadas. Para que não vejam o monstro, logo para que não vejam a forma do seu maior medo e assim não queiram se suicidar, tá? Vamos parar um pouquinho por aqui. Quantos de nós anda com venda nos olhos para não ver certas coisas? Que se a gente presenciasse, certamente a gente não conseguiria viver com essa lembrança. Isso ia nos castigar demais, né? Então o filme ele é muito atual nesse ponto. Você foge das situações que te causam medo, que te dão angústia, que te dão pavor, sim, porque às vezes fugir não é sinal de fraqueza. Fugir é um sinal de autoconhecimento. Você sabe que não vai conseguir viver com aquilo, você sabe que não vai conseguir mudar aquele fato, então você prefere não ver. Isso é uma coisa que eu aconselho muito durante a consulta. Não vejam mais programas de tragédia. Parem de ficar cultivando violência que vocês viram num certo canal, violência a criança, a mulher, a animais. Parem de ficar vendo isso, pelo amor de Deus. Isso machuca a nossa alma e a gente não pode fazer nada em relação a isso. E nós vamos ficando doentes com tanta tragédia, a ponto, eu acredito muito nisso, de entrar numa depressão profunda e querer morrer. Eu já peguei paciente aqui assim, que por causa de um fato que aconteceu no passado, que ela presenciou, enfim, aquilo traumatizou de certo ponto, que toda notícia que ela olhava para a TV, né, olhava na TV, que passava na TV, ela linkava com o fato do passado. Então, nesse caso, o melhor que você tem a fazer é não assistir, não fazer nada. É claro que isso é diferente de você estar lá presenciando uma cena que você pode ir lá intervir, né, e parar. Agora, se você não pode mudar, fuja das notícias. Não fique vendo o teu monstro o tempo todo. Fuja. E isso é simbolizado no filme como a venda nos olhos. Eu coloco a venda nos meus olhos para não ver o meu maior medo, para não correr o risco de me suicidar. Bem,
Mas aí a personagem principal, que é interpretada pela Sandra Bullock, ela tem 2 crianças com ela, tá? Eu não vou falar muito mais, ela tem 2 crianças com ela que estão andando igualmente vendadas à procura de uma comunidade, né? Que ela escutou falar, de uma comunidade em que eles estariam protegidos desse monstro. Ela chama esses garotos, um é filho dela, outra não, mas ela chama de garoto e garota, ela não dá nome. Por que ela não dá nome? Para não se envolver. E por que não pode se envolver? Gente, talvez o que eu vou falar aqui muitos discordem, talvez eu seja julgada por isso, mas entendam. Amor não é força. Amor é uma fraqueza. Então se você sente amor é fraco? Não. Quando você tem amor por alguém ou por alguma pessoa, você está vulnerável. Não só o que acontece com você, mas o que acontece a outra pessoa também. Você tem amor ao seu filho. Tudo que acontece com ele, você vai sentir como se fosse em você. Entende? A partir do momento que a personagem não dá nome, ela não tem envolvimento. Não tem. Ela não deu nome às crianças. Ela chama de garoto e garota. Só. Numa dureza emocional impressionante. O tom com que ela fala com as crianças é algo assim de quebrar o coração. Ela não xinga, ela não fala nada demais, mas ela fala com eles num tom extremamente ríspido, sem emoção. Porque quanto menos ela se envolve, menos chance ela tem de ter uma vulnerabilidade, um medo. Quanto mais distante ela fica, mais a chance dela suportar aquela situação, de ela conseguir viver, menos medo ela vai ter. Eu tenho certeza que vocês que já amaram, como muitos de nós amamos muito alguma pessoa na nossa vida, entendem o que é isso. Tá? Tudo que acontece com o outro nos atinge. E assim que se eu fico longe do outro, por mais que, enfim, eu tenha qualquer afeto que não seja muito grande, então eu sou menos vulnerável a sofrer. Bem, mas no decorrer do filme, eles alcançam um local seguro, como todo mundo que luta alcança, tá? Enfim, e aí quando ela chega nesse local seguro, ela tem a coragem de falar o nome das crianças. Você se chama fulana, você se chama ciclano, e vocês são os meus filhos. E aí ela denomina, tá? Enfim, eu não quero falar muito sobre o filme, mas quando vocês forem assistir, assistam sob essa ótica, sobre alguém que está tentando se preservar para não sofrer, para não ter, em forma de amor, o seu maior medo, tá? Que o medo não venha da sensação, do sentimento de amor que você tem ao próximo, porque daí o teu maior medo é perder literalmente o amor da sua vida. Um beijo grande, aproveitem o filme, já que vocês estão de férias, né? Para quem tiver, para quem não tiver, reserve um tempinho, tá? 2 horas de filme, mas muito bom. Um beijo bem grande, até mais.